Olá, eu me chamo Euni. Eu me chamo José e nós somos acadêmicos de enfermagem da Universidade Unasp. Nesse vídeo vamos falar sobre as boas práticas para a manutenção do catéter venoso periférico com o objetivo de prevenir os eventos adversos relacionados à assistência à saúde, entre eles a flebite. O catéter venoso periférico é um dos dispositivos mais comuns nas unidades de internação, mas pode trazer algumas complicações, entre eles hematoma subcutâneo, ruptura da veia, tromboflebite, além da infiltração. E entre os problemas mais graves, a infecção de corrente sanguínea. Por isso, é importante saber o que fazer para prevenir a flebite. Quanto à origem da flebite, pode ser mecânica, relacionada geralmente ao calibre do dispositivo, química, relacionada a medicamentos irritantes ou vesicantes, bacteriana, relacionada à técnica asséptica inadequada, e pós-infusional, que geralmente aparece 48 horas após a retirada do catéter. É importante considerar a predisposição para o desenvolvimento de flebite. Por exemplo, se é um paciente idoso, a escolha da veia considerando também sua anatomia, o tamanho e tipo de dispositivo que irá utilizar, dependendo do tempo de permanência do catéter, se é um tempo maior ou menor que 72 horas, a presença de comorbidades pré-existentes, além dos medicamentos irritantes, vesicantes, a concentração também da infusão. Quanto ao estágio da flebite, pode se classificar em grau 1, quando se tem a presença de eritema com ou sem dor no local, grau 2, quando eu tenho a presença de dor, eritema e edema, grau 3, quando eu tenho a presença de eritema, edema com endurecimento e presença de cordão fibroso palpável na região. E, finalmente, o grau 4, quando eu tenho a presença de dor, eritema, edema, endurecimento e presença de cordão fibroso palpável, maior que 1 polegada, com drenagem purulenta. Após identificar a flebite, o que fazer? Interromper imediatamente a infusão, retirar o catéter venoso periférico, verificar o aspecto da pele e as condições de mobilidade e sensibilidade e aplicar uma compressa com água fria no local, pois isso irá diminuir o edema. Para a prevenção da flebite, realizar a higiene das mãos com álcool a 70% ou com água e sabão em caso de sujidade visível. É necessário também respeitar os 5 momentos de higiene das mãos, antes de tocar o paciente, antes de realizar procedimento limpo ou asséptico, após a exposição a fluidos corporais, após o contato com o paciente e após tocar superfícies próximas ao paciente. Lembrando que o uso de luvas não substitui a higiene das mãos e o profissional deve estar com as unhas curtas e livre de adornos. O próximo passo consiste na seleção do sítio de inserção do catéter venoso periférico, que deve ser feito com base no objetivo pretendido, duração da terapia, componentes e viscosidade do fluido, condições de acesso, conforto e segurança do paciente. Lembrando que o catéter venoso periférico não deve ser utilizado para infusão contínua de produtos vesicantes, nutrição parenteral com mais de 10% de dextrose ou para qualquer solução que contenha a osmolaridade acima de 900 miliosmóis. É necessário também fazer uma avaliação cuidadosa do paciente, do medicamento considerando a característica da droga, estabilidade do medicamento, pH, osmolaridade, medicamentos irritantes ou vesicantes, incompatibilidade e taxa de fluxo e formas de infusão. Se possível,
Use catéteres com calibre menor, pois causam menos flebite mecânica e menor obstrução do fluxo sanguíneo dentro do vaso. Um bom fluxo sanguíneo, por sua vez, ajuda na distribuição dos medicamentos administrados e reduz o risco de flebite química. Pacientes com acesso vascular difícil requerem uma avaliação cuidadosa da real necessidade de acesso venoso e trabalho colaborativo entre a equipe de saúde para discutir opções apropriadas. As tentativas de punção devem ser no máximo 2 por profissional e no máximo 4 no total. Um novo catéter deve ser utilizado a cada tentativa de punção no mesmo paciente. Caso não tenha sucesso, compartilhe com o médico para que juntos seja estabelecida a conduta adequada. Múltiplas punções causam dor, atrasam o início do tratamento, comprometem o vaso, aumentam os custos e riscos de complicações. As veias de escolha devem ser preferencialmente as veias da mão e do antebraço, utilizando os sítios do membro não dominante. Evitar a região de flexão, membros comprometidos por lesões, feridas abertas, infecções nas extremidades e veias já comprometidas com infiltração ou extravasamentos prévios, ou com outros procedimentos planejados. As veias dos membros inferiores não devem ser utilizadas, a menos que sejam absolutamente necessárias, devido a risco de embolias e tromboflebite. Se necessário, no momento da punção, pode-se utilizar uma tesoura ou tricotomizador elétrico para a retirada do excesso de pelos. A próxima etapa consiste na antisepsia da pele, que deve ser realizada em movimento unidirecional do local menos contaminado para o mais contaminado, aguardando a secagem espontânea do local. E em caso de sujidade visível, é necessário removê-lo com água e sabão ou com clorexidina degermante a 2%, antes da aplicação do antisséptico. Evitar tocar o local da punção após a antisepsia, a menos que esteja de luva estéril. Estabilização e cobertura. Para a estabilização, deve ser utilizado curativo específico para estabilização, com material estéril. A membrana deve ser transparente semi-impermeável. O curativo identificado com data, hora, proteger o sítio de inserção e conexões com plástico durante o banho. Lembrando que o sítio de inserção não pode ficar encoberto por material como micropore. A cobertura deve ser trocada imediatamente se houver suspeita de contaminação e sempre que úmida, solta, suja ou com a integridade comprometida. Manter técnica asséptica durante a troca. Outra técnica importante consiste na realização do flush, que deve ser feito com seringa de 10 ml antes de cada infusão e antes de cada administração, para prevenir a mistura de medicamentos incompatíveis. Lembrando também de realizar a desinfecção com álcool a 70% antes e após a infusão de cada medicação com a técnica adequada, respeitando o tempo de 10 segundos. No momento do flush, é importante utilizar a técnica do turbilhonamento, que nada mais é do que realizar a pressão positiva em movimentos pulsáteis, empurrando o soro fisiológico da seringa de 1 em 1 ml, finalizando com a pressão positiva e fechando o clamp. Em caso de resistência, não forçar o flush e verificar a possibilidade de clamps fechados ou extensores e linhas de infusão dobrados. Os conectores devem ser trocados imediatamente em caso de desconexão do catéter do sistema de infusão, presença de sangue ou outra sujidade. Examinar o sítio de inserção do catéter a cada 6 horas através da inspeção visual e palpação sobre os curativos e áreas próximas quanto à presença de edema, rubor, secreções, e a cada 2 horas nas unidades de tratamento intensivo.
Avaliar diariamente a necessidade de permanência do catéter. Remover o catéter intravenoso tão logo não haja medicamento intravenosos prescritos e caso o mesmo não tenha sido utilizado nas últimas 24 horas. Trocar o catéter instalado em situação de emergência, com comprometimento da técnica asséptica, tão logo quanto possível. Remover o catéter na suspeita de contaminação, complicações ou mau funcionamento. Espero que vocês tenham aprendido nesse vídeo e obrigada!